Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 18 de outubro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia. Encarecidamente peço a todos para me acompanhar até o final do vídeo. Hoje tem muitos assuntos para tudo que é gosto. A gente vai falar aqui sobre a partida entre Internacional e Vasco da Gama. Vamos abordar o assunto aqui. O Vasco perdeu mais uma ação na Justiça do Trabalho. Vamos falar sobre as questões referentes a salários, a reforma de São Januário, CT. Vamos falar aqui sobre o Conselho Fiscal e também sobre os novos sócios do Vasco da Gama. Então, sem demoras, vamos lá. Vamos começar a falar sobre Internacional e Vasco da Gama. Jogo referente à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer no estádio Beira-Rio, no domingo, às 16 horas. O nosso adversário, o Internacional, jogou ontem contra o Avaí, lá na Ressacada. O Internacional venceu por 2-0, gols do Patrick e do Sarrafiore. O Internacional está na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. Vamos lembrar o que restou para o Internacional este ano é tentar uma vaga aí na Libertadores do próximo ano, uma vez que o Internacional perdeu o título gaúcho para o Grêmio, perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense e a Libertadores para o Flamengo. Então, isso acarretou numa crise lá no Beira-Rio. O técnico do Internacional ainda é o interino Ricardo Cobaltini, e o Internacional está tentando uma reabilitação aí. E embora o momento do Internacional seja ruim, o Vasco tem muita dificuldade historicamente de jogar contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Vamos lembrar aqui que a última vitória do Vasco lá no Beira-Rio ocorreu no ano de 2007. O Vasco venceu por 2-0, gols do Allan Kardec e do Leandro Amaral. Isso já tem algum tempo. Creio que o técnico Vanderlei Luxemburgo deve, ou pelo menos deveria, repetir a escalação do time que atuou contra o Botafogo, porque foi muito bem. O Vasco está com muito potencial aí para poder melhorar, visto que a gente vai poder contar aí com o Guarim, pelo menos para poder atuar 45 minutos na próxima partida contra o Internacional. Felipe Ferreira, também um jogador que muito me agradou na partida contra o Botafogo, deve permanecer aí como titular. E o Vasco mesclando aí o potencial desses reforços aí de última hora com a sua base, tem tudo para pelo menos trazer um empate contra a equipe do Internacional no próximo domingo. Meus amigos, com relação à ação na justiça, o Alberto Valentim venceu o Vasco na justiça, vai receber 1,5 milhão relativos a férias, multa rescisória, 13º, FGTS. É um descaso total que acontece no Vasco da Gama. 1,5 milhão para o Alberto Valentim. Ganhou na loteria. Vamos lembrar que essa ação ela não está no ato trabalhista. O Vasco conseguiu o ato trabalhista no mês de agosto, mas essa ação não está no ato trabalhista. Não faz parte. Não faz parte porque esta ação do Alberto Valentim foi distribuída após a publicação do ato trabalhista
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então, meus amigos, mais uma ação aí, penhora vindo pela frente, e a gente fica triste. Nesse caso do Alberto Valentim, o prejuízo não é apenas de 1,5 milhão. Vamos lembrar que por causa do Alberto Valentim, o Thiago Galhardo saiu do Vasco da Gama. Ele foi mandado embora de uma forma até covarde, na minha opinião. E o Vasco fica com prejuízo, sem um atleta qualificado, e vai ter que pagar 1,5 milhão para o Alberto Valentim. Enquanto isso, o Vasco corre contra o tempo para poder pagar mais uma folha salarial ainda neste mês de outubro. Vamos lembrar que os jogadores estão com 3 meses de salário atrasado, 5 meses de imagem, e que os funcionários do Vasco receberam em parte. Os funcionários que recebem acima de R$ 1.500 não receberam. Então tem 2 meses de salário atrasado aí para os funcionários que recebem menos do que R$ 1.500, e os outros funcionários aí têm pendências de 2017 ainda, que foram parceladas e que estão recebendo aí mês após mês. Vergonhoso. Enquanto isso, o vice de obras do Vasco, o Pedro Seixas, vem de sonhos falando de reforma de São Januário, falando de CT. Talvez seja por isso que a campanha do CT esteja estagnada, porque os torcedores não têm mais como acreditar nessa diretoria incompetente do Alexandre Campelo. Uma administração pífia mesmo. Então, meus amigos, não caia na fantasia, não caia no sonho. A realidade é que, apesar do gol bonito do Ribamar, as contas não param de chegar. O oficial de justiça não para de bater na porta do Vasco da Gama. Então vamos ter consciência para poder separar as coisas, e vamos cobrar sim dessa diretoria. Com relação ao Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal deu parecer contrário à aprovação de contas de 2018. Por 2 votos a 1, o Conselho Fiscal falou que as contas deveriam ser reprovadas, as contas do Alexandre Campelo. Isto por conta de falta de documentos que comprovam lá aquele superávit, o qual ele falou de 68 milhões. Outra farsa, e a gente fica aqui cobrando aonde está o dinheiro do Vasco da Gama. Esse pedido para as contas serem negadas será encaminhado para o Conselho Deliberativo, onde será marcada uma reunião para poder votar sobre o balanço patrimonial do Vasco da Gama aí, referente às contas de 2018. Com relação aos novos sócios, também haverá uma reunião no Conselho Deliberativo para poder ser apurado por que o Alexandre Campelo não está aceitando os novos sócios do Vasco da Gama. Vamos lembrar que entre eles estão Sorato, Mauro Galvão, jogadores que muito fizeram pelo Vasco da Gama e que estão aí na expectativa de ter a sua análise aí de sócio aprovada. Assim como esses 2 ex-atletas do Vasco, várias pessoas estão esperando também uma posição por parte do Alexandre Campelo, que está fazendo acepção de pessoas. O Alexandre Campelo, além de estar fazendo acepção de pessoas, a vetar que determinadas pessoas entrem no quadro social do Vasco, há ainda aquela coisa que a gente não entende.
o fato do Vasco estar sem dinheiro e esse presidente não aceitar novos sócios. Vamos lembrar que essas pessoas já pagaram 3 meses de mensalidade. É uma ditadura e a gente não entende o porquê desse comportamento por parte do senhor Alexandre Campelo. Então, infelizmente, a gente vê que dia após dia, embora o técnico Vanderlei Luxemburgo, no aspecto do futebol, tente fazer algo para melhorar, a gente vê tudo entregue às baratas devido a esse Alexandre Campelo, que é incompetente. Então, meus amigos, essas foram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!